Então, começar por desejar boa tarde a todos, dado que neste momento ainda temos bastantes pessoas a juntar-se à sessão de hoje, aguardaríamos mais 2 minutos até podermos oficialmente dar início ao nosso webinar. Obrigada e até já. Boa tarde a todos, obrigada por estarem aqui. Nós hoje vamos mostrar o Breast Care e vamos essencialmente também mostrar as alterações que temos estado a fazer com a Sociedade Portuguesa de Sonologia, neste caso ali a Adriana, para melhorar as funcionalidades e tentar agilizar, pronto, alguma informação e também atualizar alguma informação, pronto. Eu vou dar inicialmente uma visão geral do que é o Breast e qual é o intuito desta aplicação, desta plataforma, e depois vou-me focar em alguns formulários que nós temos estado a trabalhar mais a fundo e em algumas melhorias que também temos estado a fazer para, para ser mais fácil certificações para o SOMA, para ser mais fácil fazerem investigação sobre os dados e pronto. E nesse sentido, então, vamos lá. Pronto. O BREST é um sistema informático que dá suporte à patologia mamária, está bem? Nas suas várias vertentes. A aplicação tem todas as vertentes da patologia mamária, desde a clínica, registro de sintomas, diagnósticos, tratamentos. Pronto, é uma aplicação web, por isso pode ser acedida de qualquer computador do hospital. E é uma aplicação que integra com outros sistemas, e eu também vou falar um bocadinho disso mais à frente, que integra com outros sistemas, nomeadamente o S-Clínico, no caso de terem Glint também é possível, pronto. A ideia é que ele não substitua o sistema central do hospital, mas que permita um acompanhamento da doente mais dedicado à área da patologia da mama, está bem? Pronto. Então, é de fácil uso, está bem, é rápido, é intuitivo, integra com outros softwares a nível da patologia mamária, imagiologia, análises clínicas e dos sistemas centrais do hospital, como eu disse, S-Clínico, o EPR da Glint ou o Global Care, pronto. Depois está disponível em qualquer computador e então é para registar sintomas, morfologias da lesão, locais, estadios e essa informação, pronto. O que é que a distingue de outros softwares? Os dados são estruturados, está bem? Nós temos campos de texto livre, mas aqui a ideia é que os dados sejam o máximo estruturados, por isso vocês vão ver que todos os ecrãs são cliques, seleções, escolha de opções, para que os dados sejam estruturados e assim seja possível produzir indicadores, fazer investigação, tirar dados para investigação. Pronto. Também está de acordo com a GDPR e depois também como é instalado dentro do hospital, pois tem toda a segurança que uma rede do hospital tem. Pronto. A nível de benefícios, então, a desmaterialização, não é? O deixarem de usar o papel. A ideia é que toda a gente recolha dados da mesma forma e por isso é que a SPS tem apoiado este projeto, que é uma forma de garantir que todos os hospitais recolhem dados mais ou menos da mesma forma. Os dados podem ser depois exportados, analisados, pronto, para novo conhecimento e inclusive podem ser depois exportados também para o EUSOMA e as unidades passarem a ter certificação com a adoção de boas práticas, pronto. É uma aplicação que dá suporte a isto. Pronto, mais a nível então da interface. Como eu disse, é uma interface para a patologia mamária, está bem? Vocês podem registar um conjunto de antecedentes, sim. Os dados do paciente, como moradas, contactos, normalmente vêm do sistema central, mas também é possível introduzir dentro do BREST, atualizar contactos, atualizar moradas,
Pronto, também temos um formulário para os dados do paciente, dados administrativos. Depois, a nível de dados clínicos, então, serão os antecedentes, uma primeira avaliação clínica. Depois temos também, dentro do BREST, a parte da imagiologia e das biópsias. No entanto, temos tentado que estes dados venham dos sistemas que os hospitais já usam, de um CISPAT Web ou de um CIMA. Pronto, estamos nesse processo, a apostar nesse processo para ver o máximo de dados de outros sistemas para não ter que haver duplicação de introdução. Depois, uma consulta diagnóstica ou subsequente. A gente sabe que há hospitais que fazem uma consulta de diagnóstico, há outros hospitais que é numa consulta subsequente, já com os resultados dos exames, que tomam uma decisão. Pronto, aqui este bloquinho aqui dá para as duas coisas. Depois, ir a uma CDT, nós também temos um formulário para a consulta multidisciplinar, onde vocês dizem o que é que vão propor a nível de tratamento, onde mostramos a equipa que está presente, pronto. E fica registado qual foi o tratamento proposto. E depois temos a parte da radioterapia, químio, cirurgia também. E depois a parte da anatomia patológica com o relatório da peça. Pronto, depois aqui o tratamento sistémico e as consultas de follow-up. Pronto. Como vocês podem ver, isto engloba o processo de uma doente, não é? Com cancro da mama, quer seja benigno ou maligno. Mas aqui há muitos intervenientes, não é? Há o cirurgião, há o radiologista, há o oncologista, pronto. Nós tentamos juntar tudo dentro de uma aplicação para dar resposta e ter a informação toda integrada no mesmo sítio. Pronto, mais a nível dos formulários, como eu disse, nós temos um formulário para dados administrativos do doente. Estes dados, normalmente, nós fazemos pressão para que estes dados venham do sistema central do hospital e temos conseguido em todos os hospitais, quer seja esse clínico, quer seja Glint, que é o que temos trabalhado, mas pronto, há um conjunto de dados que vem do sistema central. Quanto mais completo tiver no sistema central, mais completo fica do lado do Brest, não é? Em todo caso, vocês podem sempre editar e colocar e-mails, contactos, acompanhantes, pronto, para terem sempre estes dados atualizados. Depois, a nível dos antecedentes, nós também temos um formulário para registar antecedentes, ginecológicos, hábitos, comorbilidades, pronto. Neste formulário, as alterações que nós fizemos, para além de algumas coisinhas aqui nas comorbilidades e nas doenças, foi acrescentar uns antecedentes oncológicos. Os hospitais que hoje em dia têm o BRESS não têm esta aba, que nós acrescentamos para registar se a senhora já tinha tido algum antecedente de cancro, no caso de ser mulher, mama, ovário ou outro, no caso do homem, da próstata ou outro, está bem? E pronto, e assim também passamos a recolher se havia antecedentes e a história fica mais rica, né? A história da senhora fica mais rica. Depois temos então uma avaliação inicial ou uma primeira consulta. Este era o aspecto da primeira consulta, nós perguntávamos o motivo, dávamos logo uma indicação se a senhora viesse já com exames, não é, do rastreio ou até feitos a pedido do médico de família no centro de saúde. Pronto, nós tínhamos aqui um motivo, depois classificávamos a lesão, pronto. Nós, estes formulários da consulta, nós temos estado a uniformizar, principalmente a terminologia também, e eles então passaram a ter uma avaliação subjetiva, que pergunta se a senhora é sintomática ou assintomática, e depois tem uma avaliação objetiva, os MCDTs que foram pedidos ou que irão ser pedidos, uma decisão e depois um relatório preliminar. Pronto. Vocês neste caso estão a ver a avaliação subjetiva, em que eu mostro um esquema mamário e vocês podem inclusive colocar lesões na imagem e ele automaticamente dá a localização da lesão. Oi, desculpem. Pronto.
Também é possível adicionar mais lesões ali naquele mais, também é possível adicionar mais lesões, pronto. E é possível depois ficarem com o esquema em que é possível ver as lesões que a senhora tem, a localização delas, se é na axila, se é no quadrante superior esquerdo da mama direita, pronto. Depois, estes relatórios preliminares que também temos estado a melhorar, não é? São textos que no fim podem ser alimentados no sistema central. No caso do hospital ter S-Clínico, nós enviamos como um diário de consulta para o S-Clínico. No caso do hospital ter um sistema da Glint, nós enviamos como notas para o sistema da Glint e assim este texto também fica para os colegas das outras especialidades conseguirem consultar e ver. Pronto. Também temos, como eu tinha dito, também temos a parte da imagiologia aqui dentro, pronto, em que é possível registar ecografias e mamografias e o que é que foi achado na ecografia e na mamografia, os achados, a profundidade, a forma, pronto. E também é possível acrescentar lesões, no caso de elas serem identificadas num destes MCDTs, pronto. Depois, então, a consulta subsequente, a consulta de diagnóstico. Desculpem. Pronto, como vocês podem ver, estamos a uniformizar. Ele mostra sempre o diário anterior, não é? A partir da primeira consulta, ele mostra sempre o último diário. E depois temos a avaliação subjetiva, a avaliação objetiva. Neste caso, na consulta subsequente, temos mais decisões, não é? Ela pode ser proposta para grupo, pode ser proposta para cirurgia. Até para algum ensaio clínico, pronto. Temos aqui mais decisões a tomar quando a senhora pois vem já com alguns exames e alguns MCDTs realizados, mais decisões a tomar. Se no caso da senhora ir a grupo, pronto. Nós temos uma consulta de grupo. Como vocês podem ver, pronto, basicamente as decisões aqui é cirurgia, tratamento sistémico, radioterapia ou outras recomendações. E mais uma vez, isto no fim gera um texto que é possível enviar para o S-Clínico. Está bem? Pronto, aqui ele gera um textinho, diz o que é que foi identificado. O plano então é: esta senhora era proposta para cirurgia para quimioterapia adjuvante. E pronto, e vocês podem clicar e ele envia um texto para o diário da consulta daquele dia no S-Clínico ou então para um conjunto de notas no EPR. A nível da radioterapia, também é um dos formulários que nós temos estado a trabalhar e que estava ali inicialmente na agenda, não é? Pronto. É um formulário que nós temos estado a refazer. Ele tinha um bocado este aspecto, mas não estava dividido entre planeamento, acompanhamento e fim de tratamento. E também temos estado a melhorar a parte da dose adicional, do boost e das frações e isso para ficar bem documentado que dose é que a senhora fez, quantas frações, pronto. Este é um formulário que temos estado a trabalhar e ele também irá gerar um relatório. Aqui a nossa dúvida é se isto depois ficará anexado a uma consulta ou não, pronto, mas ele também irá gerar um relatório de texto com o que for introduzido. Pronto, aqui no fim do tratamento, se foi conforme o plano ou não, e se não foi, ele então pergunta o que é que foi feito, efeitos secundários também pergunta, e permite-vos escrever. Como vocês podem ver, nós temos campos de texto, não é? Normal, mas normalmente a informação é toda estruturada. Pronto, também temos um formulário para a cirurgia, para vocês relatarem que tipo de cirurgia vão fazer. Desculpem, muito rápido. Pronto, quer seja da mama, axila, reconstrução ginecológica, também um conjunto de complicações. Pronto, também temos um formulário para a cirurgia. Esta que também estamos a rever a nível de nomenclaturas, porque aparentemente já há aqui coisas que não se fazem. Pronto, e esta também estamos a rever aqui mais a nível do que ainda se faz, da marcação prévia da lesão, o que é que não se faz, como é que podemos dar resposta a isto, não é? Tirar o que já não se faz, pôr o que se faz, pronto.
Também estamos a atualizar isto a nível dos procedimentos que hoje em dia são feitos. E depois temos a parte da anatomia patológica. Neste caso estou a mostrar um relatório da peça, mas nós temos, quer para a biópsia, quer para a microbiópsia, até para a revisão de blocos, no caso de fazerem, pronto. Temos um relatório também todo estruturado, em que eu pergunto tamanho da peça, receptores, o R2, pronto, pergunto o conjunto de valores e eu por acaso aqui não tenho os valores da imunohistoquímica, mas pronto, eu pergunto o conjunto de valores e é possível preencher esses valores e ficar de forma estruturada, está bem? Pronto, por último, que nós também temos estado a trabalhar é o tratamento sistémico, não é? Nós tínhamos dividido entre quimioterapia, hormonoterapia e terapia biológica e punhamos protocolos. Pronto. Depois também vimos que alguns destes protocolos já não se usam e há outros, e então o que estamos a fazer é trocar para dizerem se é adjuvante, né, ou adjuvante, o fármaco que foi dado, a dosagem, pronto. E dar, colocar por fármacos e não por protocolos, pronto. Que assim também conseguem pôr a hormonoterapia e a terapia biológica, pronto. E fica aqui listado todos os fármacos que a senhora foi fazendo, data de início, data de fim, se já concluíram, se não, se teve alguma toxicidade ou se até se recusou o tratamento. Pronto, isto são tudo coisas importantes para depois para a certificação do EUSOMA, principalmente as recusas de tratamento, as recusas de cirurgia, são assim informação importante para depois enviar para a certificação. Pronto, a consulta de follow-up também passamos a usar a mesma nomenclatura, diário anterior, avaliação subjetiva, objetiva, MCDTs de decisão e um relatório preliminar, que mais uma vez é possível enviar para esse clínico, pronto. E aqui ficou assim dividido para ficar a mesma nomenclatura e ficar direitinho até ao fim. Pronto. O que é que também queríamos mostrar? Pronto, o BREST é possível exportar dados para o EUSOMA. Na exportação de dados consegue-se ver o doente, as lesões, depois aqui um conjunto de indicadores do EUSOMA. Pronto, nós também temos estado a trabalhar para que esta página seja mais identificável, para não ser o D0 qualquer coisa e pronto. Desculpem. Pronto. Tanto dá para exportar como a soma, como dá para produção científica. A base de dados da soma até é bastante completa e se os dados forem preenchidos, vocês conseguem ter uma visão de todo o tratamento da doente e dos vários estadios em que ela teve. E até calcular tempos entre diagnóstico e cirurgia ou diagnóstico e alta da consulta de follow-up, pronto. Quer indicadores de produção, quer indicadores científicos e associar, por exemplo, um estadio com sei lá, um tipo de lesão, eu não sou da área, por isso, mas dá para tirar um conjunto de indicadores bom. Pronto. Como vocês podem ver também, o workflow clínico fica mais documentado. É possível sempre ver. Deixem-me postar aqui uma imagem atrás. Desculpa. Uma que tenha. Pronto. É possível sempre ver um esquema mamário, onde estão as lesões. Também deste lado mostramos o histórico de tudo que a senhora foi fazendo, as várias consultas, os vários tratamentos, a cirurgia, os resultados da anatomia patológica, listamos aqui a informação toda. Pronto, ou vocês conseguem rapidamente ter uma lista de todos os eventos que aquela senhora já fez, sem terem que andar no S-Clínico a consultar os diários ou esse tipo de coisas. Vem uma forma fácil, está bem? Pronto, como eu estava a dizer, o EUSOMA, nós temos estado a melhorar o fecheiro de exportação para o EUSOMA para ser mais legível, o que é que está em cada uma das variáveis.
Pronto, e também temos estado a trabalhar numa ficha do doente para o Ossoma, onde vocês vão poder ver, que é um dos problemas que a maior parte dos hospitais tem, é não saber se a informação daquela doente está toda preenchida para podê-la exportar para o Ossoma. Pronto. E nós estamos a criar um formulário em que vos é possível ver toda a informação daquela doente que está preenchida e que faz referência ao Eusoma, e vocês podem validar e até alterar usando este formuláriozinho da doente de forma a ser mais fácil. Depois não terem tantos missings ou não virem para trás com indicadores quando só falta colocar 2 ou 3 parâmetros na senhora, pronto. Pronto, como vocês podem ver, temos estado a mapear as coisas do Eusoma. Ao longo da aplicação eu vou dando os obrigatórios com um asterisco. Isto são normalmente campos importantes para a certificação e que a gente recomenda que sejam preenchidos, mas a ideia é que possam ter aqui agora uma ferramenta, uma página em que rapidamente tenham a visão da doente com as variáveis de exportação. Está bem? Pronto. A nível do Brester, e isto, nós agora vamos passar. Nós fizemos um assistente virtual, ou seja, um chatbot, que permite fazer perguntas sobre a aplicação, sobre as variáveis que lá estão, não sobre os dados, porque isto não tem dados associados, mas ele foi treinado com documentos do BREST, inclusive as variáveis que estão registadas e podem ser usados para verem se têm uma ideia de um trabalho de investigação, ver se têm variáveis sobre isso. Pronto, é uma ferramenta que nós já temos estado a disponibilizar noutros produtos nossos e que achamos que o BREST agora estaria com capacidade também para a ter. Pronto. Vocês podem canalizar o QR Code. Eu, entretanto, já abri. Isto está acessível no site da Virtual Care. Deixem-me só ver onde é que eu abri. Isto está acessível no site da Virtual Care. Nós temos aqui os nossos produtos e pronto, estamos a falar do Brest e depois aqui para baixo então tem a BIA, como lhe chamamos. O Breast Intelligent Analysis. Pronto, ao clicarem, eu acho que ele também entra anónimo. Pronto, ele entra num chat GPT e pronto, tem aqui algumas perguntas que vocês podem fazer. Mas, por exemplo, se eu perguntar que variáveis estão disponíveis para a patologia, ele diz que começa a debitar e diz formulário, secção, variável, pronto. Temos o diagnóstico histológico, o grau, as margens, pronto. Ele começa aqui a debitar informação. Ele tanto faz isto como dá perguntas sobre a aplicação. Deixem-me só ele acabar. Isto era anatomia patológica, não é? Ele está-me a dar dados de anatomia patológica. Mas, por exemplo, se vocês fizerem perguntas sobre como usar a aplicação, ele também indica-vos que informação é que vocês podem registar. Pronto, aqui uma documentação mais técnica, né? Todos. Pronto, e após o registro, então, vocês podem clicar ou submeter e então o registro fica. Mais perguntas que eu posso fazer aqui. Quais as principais
variáveis para o isso. Pronto, e ele mostra aqui a parte demográfica, o sexo, a lateralidade da lesão, o diagnóstico inicial, pronto, com errados associados, se tiver. Depois a cirurgia, o tipo de cirurgia, a data em que ocorreu, pronto. Depois toda a parte da anatomia patológica, com os receptores hormonais, o, o estadio patológico, pronto. E ele consegue fazer, pronto, uma síntese do que é que será necessário, no caso de vocês quererem, pronto. E até dá algumas indicações engraçadas, pronto. Pronto, agora vou deixar a Adriana falar um bocadinho, está bem? A Adriana vai apresentar o projeto da Sociedade Portuguesa de Sonologia, está bem? E depois teremos uma sessão de perguntas e respostas. Sim? Pronto, obrigada, Eliana. Alguns de vocês já me conhecem, eu sou a Adriana, sou a gestora de projeto do Breast SPS por parte da Sociedade Portuguesa de Sonologia. E basicamente este produto pode ser adquirido de duas formas. Uma delas é diretamente com a Virtual Care, em que o próprio hospital faz um contrato direto com a empresa e tem todos os custos associados a esse contrato, ou então pode propor-se ou candidatar-se a uma das nossas licenças do Breast SPS e nesse caso ter ter a licença e o primeiro ano de manutenção gratuito, tendo apenas custos a partir do primeiro ano de implementação. Para além dessa vantagem, que é bastante relevante, ainda estão mais expostos à possibilidade de investigação clínica, que nós temos alguns parceiros na indústria, e temos alguns estudos que irão ser submetidos em alguns hospitais, e aqueles que tiverem breast e tiverem uma outra condição que é necessária para os estudos, então poderão ser considerados em primeira instância em relação aos restantes. Neste momento nós temos cerca de 10 vagas. Normalmente o procedimento é através de um e-mail de candidatura para mim. Eu posso deixar depois aqui o meu e-mail. Essa candidatura é analisada conforme os dados pedidos num pequeno inquérito e depois todo o processo irá decorrer naturalmente a partir daí. Acho que apresentei mais ou menos, mais ou menos sucintamente. Não sei se a Eliana quer acrescentar alguma coisa, mas acho que é basicamente isto. Se tiverem alguma dúvida, também podem contactar-me. Sim, eu deixo aqui queria os meus só contactos. acrescentar, para não gerar dúvidas, o Breast Care e a solução que a SPS está a disponibilizar aos hospitais é a mesma solução, está bem? Nós estamos a trabalhar em conjunto com a SPS e não há dois breasts ou duas aplicações na área da mama associadas à Virtual Care, está bem? É a mesma solução de ambos os lados. O que nós fazemos é, nós entrando no hospital e havendo sugestões de melhoria, cá sempre, nós levamos essas sugestões à sociedade e arranjamos forma de as encaixar no Brest e depois disponibilizar para os outros hospitais que estarão no projeto, está bem? Pronto, queria só realçar isso porque não são duas aplicações separadas, é a mesma aplicação, pronto, que pode ser adquirida junto da Virtual Care ou então pela SPS, candidatando-se a uma vaga e pronto, e tendo outro conjunto de indicações, está bem? Pronto. Nós tínhamos aqui uma pergunta sobre o nosso chat GPT. Se calhar depois podíamos começar por essa. O que eu mostrei da Bia, ele é um prompt do chat GPT, sim, mas ele é um GPT. Ou seja, ele tem por trás documentação que o permite ter
informação mais credível. Ele não vai à web inventar, ele faz isto tudo com base na documentação que nós disponibilizamos da base de dados, do manual do utilizador e essa informação toda, por isso ele é muito colado à documentação que nós lhe enviamos. Eu não sei se respondi à aplicação do Dr. Zac, mas pronto, era É a pergunta. a doutora Zacroa. Pronto, é um bocadinho assim, está bem? Isto é um bocadinho fechado para a informação que nós disponibilizamos e é com base na informação que nós disponibilizamos que sim, ele não está a consultar dados do hospital, eu disse isso no início, mas eu vou voltar a referir. Ele só está a consultar documentação sobre a plataforma, está bem? Os dados ficam sempre no hospital, mesmo dentro da plataforma. Quando nós dizemos que é possível a exportação para o EUSOMA, não é um processo automático, está bem? É possível um sítio onde vocês descarregam um ficheiro que está compliant com as indicações do EUSOMA, pronto, que tem os códigos que eles pedem, está tudo codificado para depois ser facilmente lido por um sistema que eles têm, mas depois é preciso alguém ir à plataforma do Assom e fazer upload desse ficheiro no âmbito da certificação e depois também ter o report dos indicadores que estão bem, que estão mal, pronto, e ele depois também dá o report dos missings e isso, pronto. Por isso é que nós também estamos a criar aquela página do doente para depois vocês verem, mas não é automático, está bem? Os dados não saem da instituição. Nós fornecemos ferramentas em que vocês podem tirar dados, depois aí também podemos ver, nós depois temos vários perfis, toda a gente, nem toda a gente, pronto, isso depois instituição, cada instituição define, não é? Mas é possível dentro da plataforma tirar um conjunto de dados que vocês podem analisar e fazer investigação sobre isso, está bem? Pronto. Não sei se há mais perguntas. Deixem-me voltar aqui. Entretanto, eu gostava de dizer que nós temos aqui na conversa um formulário, está bem? Com um conjunto de perguntas pronto, que gostaríamos que vocês preenchessem para darem a opinião, principalmente para quem já tem o Brest, como é que seria possível a gente melhorar. Algumas coisas nós já sabemos, não é? A doutora Luís está a dizer a integração com a anatomia patológica e o health clinic, sim, nós também já sabemos que é um dos problemas. Nós com os colegas do CISPAT Web já tivemos uma reunião e eles mostraram alguma abertura em fazer uma integração para irmos buscar os dados da anatomia patológica, está bem? Por isso, os hospitais que têm CISPAT poderão vir a ser beneficiados com essa integração, mas sim, é um dos problemas, é uma área multidisciplinar em que há resultados de muitos softwares, não é? Que nem todos estão no ICE Clínico, não é? Por isso estamos a falar de imagiologia, de anatomia patológica, de radioterapia, alguns até têm um software para a parte da quimioterapia. Pronto. E agregar isso tudo numa única aplicação implica que haja integrações e implica que do outro lado haja alguém capaz de fornecer os dados e que tem interesse também em fornecê-los. Pronto, isto é um processo complicado e a aplicação também tem estado um bocadinho não muito usada por causa disso, mas é um ponto que vamos apostar no próximo ano, de fazer essas integrações e pronto, e sim, depois depende de hospital para hospital, depende de muita coisa. Pronto, infelizmente não é uma aplicação que possa viver sozinha, porque é uma especialidade que precisa das outras, não é? Para dar o devido tratamento à senhora. Não sei se mais alguém tem perguntas. Vamos dar aqui mais um compassinho de espera. Mesmo perguntas sobre a aplicação, sobre o que eu mostrei, podem. Pronto, nós temos estado a trabalhar, eu e a Adriana, a melhorar a aplicação, pronto, com várias especialidades, inclusive oncologistas,
cirurgia, sim, radiologista, sim. sim, temos estado Eu a ia dizer trabalhar. isso, se identificarem, por exemplo, aquelas pessoas que estão aqui, que já têm a solução instalada no hospital, eu penso que foi isso que a Eliana falou há bocadinho, que iam ter aí um questionário para responder, mas podem efetivamente dar-nos todas as sugestões que tiverem, porque às vezes o brainstorming torna as coisas muito mais simples e mais fáceis de solucionar e vocês ficam contentes e nós também tornamos a plataforma mais inclusiva e mais interessante. Timings para total integração automática. Não há previsão, doutor. A integração implica sempre 3 parceiros. A Virtual Care. Nós fazemos integrações com todos os fornecedores que nos pedirem sem custo. Depois implica que a informática do hospital esteja envolvida e depois implica que o fornecedor queira fazer a integração e depois pode ter custo ou não. Pronto, mas esse fornecedor então depois é que decide a parte dele. Por isso é sempre um processo duro. Não vou dizer complicado, vou dizer duro. Tem que se juntar estas 3 partes e têm todos que chegar ao consenso. Os dados a passar, nós já temos vários documentos sobre isso e pronto, e estamos a falar de BIRADs, receptores hormonais, pronto, estamos a falar de dados caracterizados que muitas destas aplicações também não têm, não é? É texto, pronto, e para eles também, depois aí há uma dificuldade, porque não têm campos estruturados, mas sim. A possibilidade de introdução de dados através da voz. Nós temos um parceiro, doutora, que já nos propôs isso, ao estar com a doente à frente, num conjunto de perguntas guiada, vocês irem falando e ele ir preenchendo automaticamente os formulários. É uma possibilidade. Vocês teriam sempre, desculpem, que rever os formulários no fim para gravar e tudo, mas é uma possibilidade. Mas não seria texto, não é a voz como vocês estão habituados, quem faz relatórios de radiologia, não é texto corrido. É à medida que vocês vão falando, ele vai preenchendo campos com mobilidades. A senhora fuma 5 cigarros dia há 10 anos e ele preenche 5 cigarros dia há 10 anos, a carga tabágica é X. Pronto, e esse tipo de coisas, está bem? Sim, temos aí um parceiro que estamos a fazer outro projeto com ele e depois seria experimentar a ver se é viável, não é? Se é viável. Que é uma forma rápida de vocês estando a falar com a doente irem preenchendo os dados, sem ser os cliques. Pronto, os formulários são relativamente simples, mas pronto, a gente sabe que há sempre o tempo de o preencher e inicialmente há sempre uma curva de aprendizagem, não é? E, e sim, a voz era uma ajuda grande. Bem, do meu lado, gostava de agradecer então a presença, dizer-lhes que efetivamente pedia para mesmo depois desta sessão dizer que o questionário continua disponível. Nós vamos também reforçar o seu envio no final desta sessão para os participantes, para que o possam fazer. E essencialmente, a Adriana dizia uma coisa e bem, que era nós gostamos de receber as vossas sugestões, as vossas opiniões, elas serão avaliadas e farão parte do nosso processo de desenvolvimento e de inovação da própria solução, que estamos conscientes de, como a Eliana disse, muitas vezes não é fácil, com a dependência que temos também de outras entidades terceiras, mas estamos empenhados a conversar com eles e a fazer os esforços possíveis para que se possam fazer avanços naquilo que acaba por ser a melhoria do próprio sistema e a agilidade para que possa ser utilizada em consultório cada vez mais fácil. A questão da voz, eu diria que a Eliana aqui já adiantou uma componente de investigação que ainda não tem prazo, não é, Eliana? Ainda não há possibilidade de dizer que vai certamente ser incorporada. É uma das linhas que a Virtual Care também tem nos seus projetos de investigação, mas neste momento ainda não está disponível nesta nem noutras soluções da Virtual Care, mas é um caminho que nós estamos também dedicados a procurar explorar para poder perceber se é
realmente um valor acrescentado para os nossos produtos. Dizer-lhes que então na sequência do evento vamos enviar também este formulário para poderem recolher as respostas de quem ainda não o fez, agradecer a participação de todos e que continuamos disponíveis. A Adriana compartilha o seu e-mail e nós também da Virtual Care para sempre receber as vossas questões e os vossos pedidos de informação futuras para voltar a ter uma apresentação mais atempada da solução ou mesmo para os clientes que já são clientes atuais poderem ter uma nossa visita para algum esclarecimento adicional ou algum apoio à atualização da solução. Para 2026, como diz a Liana, há novidades. O produto vai ser um dos focos de aposta também da Virtual Care e por isso as expectativas estão realmente de compromisso e espero que do vosso lado também com disponibilidade para as receber. Agradecer então o tempo a todos e estejam atentos aos próximos eventos que vamos partilhando, porque certamente que poderão também ser do vosso interesse. Obrigada. Obrigada a Obrigada a todos. todos. Sim. Tchau, tchau.